Bom dia a todos, quero cumprimentar todos os secretários, participantes aí, participando da nossa academia da Amitesp para o primeiro curso de aprendizado que vocês estão tendo aqui e dizer para vocês que é o primeiro de muitos cursos que nós vamos ter e vocês que vão direcionar qual a pauta desses cursos para que vocês aprimorem e cada vez somem para os municípios de vocês. Muito obrigado a todos que estão presentes aí e contem sempre com a presença da Amitesp no curso de vocês. Um abraço. Muito bom dia, é uma satisfação, é um privilégio muito grande para a Universidade de São Paulo estar nessa parceria com esse projeto que é a Academia da Amitesp. Uma saudação especial ao prefeito da Amitesp, Zé Basílio, aos palestrantes convidados para essa primeira capacitação, ex-prefeito de Brotas do Barreto e ex-secretária de Turismo, Luciana de Jesus, e desejamos uma excelente atividade e sucesso nessa iniciativa. Muito obrigado. Então, podemos começar. Hoje, dia 25 de junho de 2025, agora são 10h15. Nesse friozinho, a gente faz questão de começar o nosso primeiro curso de capacitação. Passo a palavra para Luciana Pires de Jesus e para o Orlando do Barreto para que comecem o curso, por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu já vou passar a palavra para o nosso querido ex-prefeito do Barreto, daqui de Brotas, e eu já vou começar a compartilhar então a tela com a apresentação para ele seguir. Então, com essa primeira parte da apresentação, que ele vai falar um pouco sobre como foi a história da luta do turismo de Brotas, que ele desde o início está, né? Desde 1993. No ano de 2023, a gente completou 30 anos de turismo em Brotas e com muitas conquistas, e o Du vai compartilhar com vocês. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Tá todo mundo vendo? Eu tô. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? A minha voz está saindo? Estou ouvindo sim. Tá ok? Muito bom dia a todos vocês. É um grande prazer estar nessa academia da Amitesp. Cumprimento a Amitesp, cumprimento a Mitur, a USP, Universidade de São Paulo, a Alexandra e todos vocês presentes, viu? Eu estou falando aqui do meu sítio, estou com um pouco de dificuldade da conexão, estou com o computador e o celular ligado. Às vezes pode entrar a minha voz está indo pelo celular e a imagem está pelo computador. Caso entre alguma ligação para mim, eu já interrompo e prossigo. Vocês me desculpem essa conexão precária que está aqui hoje. Podemos dar sequência? Sim, Du. Tá. Então, eu queria focar hoje, dentro do tempo que nós dispomos aí, o essencial, que é a questão, desculpa a garganta, a questão da sensibilização, a estratégia que nós usamos em Brotas para convencer 3 grupos da nossa sociedade. Os empresários, que seriam importantíssimos, porque a iniciativa privada que faz a sua parte, né, junto com o poder público. Convencermos também, persuadirmos os funcionários públicos e a população em geral. Pode passar a tela, Luciana, por favor. Rapidamente, essa parte de infraestrutura, todos vocês já têm conhecimento, sabem que há necessidade. Então, aí está a questão de os hotéis. Pode passar, Luciana, por favor. Hotéis, os atrativos, aqui no caso, a Cachoeira do Caçorova, uma das cachoeiras também mais conhecidas de Brotas. Ela foi totalmente preparada, né? Aqui eu coloco
na sequência, eu coloco aqui, por que a Disney? Porque a Disney, talvez um dos maiores atrativos do mundo, ela foi feita artificialmente, pela mão dos homens, tá certo? Brotas, nós aproveitamos os talentos da natureza, adaptamos, preparamos esses recursos naturais, mas também tem muita cidade que fala assim, mas eu não tenho atrativo. Você não tem, você pode fazer, depende da estratégia adotada, né? Pode passar, Luciana. Gramado também, que é fantástica, Gramado, uma cidade que foi totalmente trabalhada, preparada, estruturada. E Gramado é interessante, o que ela vende? Gramado soube vender o frio, né? Aproveitou o frio para vender, então é um sucesso total. Pode passar. Em Brotas, especificamente, nós focamos no turismo de aventura e de natureza. Esse foi o nosso, o nosso cavalo de guerra, tá certo? Aproveitamos esse segmento. Pode passar, Luciana. Então, em 93, a situação começou da seguinte maneira. Eu fui convidado pelo Hermantino Dias de Oliveira, que era o secretário adjunto de Esportes e Turismo, para uma palestra que ocorreu em abril de 93, mostrando para a gente, prefeitos, o que seria o turismo, né? A economia turística. E a partir dali, então, eu resolvi, tomei uma decisão de governo municipal, chamei a nossa equipe, os vereadores e tal, e tomamos a decisão de fazer um investimento no turismo. E desde o início, esse projeto foi feito, vou mostrar aqui para vocês, esse caderninho aqui, um caderninho de poucas folhas, que foi colocado, foi distribuído de casa em casa, em todas as residências de Brotas, né? Enfim, esse foi o primeiro projeto, o primeiro plano diretor de turismo de Brotas, que é esse que está na capa aí. Nós ficamos em 93 o ano inteiro para escrevermos esse projeto e ele foi apresentado na Associação Comercial dia 7 de novembro de 93. Está aí a foto da Associação Comercial e sempre, desde o início, o governo municipal junto com os membros da sociedade civil organizada. Em 95, a USP, através da nossa querida e saudosa, que faz muitos anos que eu não a vejo, Doris Rushman, ela então solicitou uma parceria com Brotas para fazer um plano diretor mais profissional, e assim foi feito. Agradeço muito à Universidade de São Paulo e à professora Doris Rushman. E depois, a partir de 2015, pela Lei 1261, a cada 3 anos, o plano diretor municipal é atualizado, tá certo? Pode passar, Luciana. Nesse caso, pessoal, sempre lembrando o meu querido amigo Jarbas Favoreto, esse grande pilar do turismo no estado de São Paulo, um irmão que nós temos, né? O Contour é essencial, o Contour é vital, o Contour é o foro adequado de todas as discussões e decisões do turismo. Então, nós montamos em Brotas, em 94, o primeiro Contour, e ele sempre teve uma participação muito boa da sociedade civil organizada. E todas as decisões importantes e relevantes são tomadas no Contour. Isso precisa ser assim, é o melhor caminho que existe, né? Que há. Pode passar, Luciana. Bom, aqui eu quero entrar no núcleo central dessa minha fala, que eu acho que é o mais importante, então, que passar para vocês. O caso Brotas, né? Ao nosso ver, o que foi feito que ele teve, então, esse bom desempenho e alcançamos esse resultado?
a nosso ver, são 3 fatores fundamentais que eu vou explicar um por um. O fato do Brotas ter alcançado a condição de instância e ter sucesso, esse bom sucesso no turismo. O primeiro fator é o fator técnico, né? Tem que ser feito conforme a técnica, conforme a ciência, conforme os ensinamentos, os estudos e tudo mais. E esse fator ele se resume no PDT. Eu já vou explicar em seguida, o Plano Diretor de Turismo. O outro fator importante, fundamental, foi a estratégia adotada, foi a sensibilização dos segmentos da nossa sociedade. E outro fator que não poderia faltar, que está presente em tudo, né, é a atuação política, a dimensão política. Então, vou detalhar agora esses 3 fatores que eu acho que foram cruciais para o andamento de Brotas. Fator técnico. Plano Diretor de Turismo. Então, muitas cidades, eu vi por aí, participei de várias reuniões e tal, as pessoas, por não terem o conhecimento, elas ficam sem uma orientação, ou então começam a montar o turismo, começam a falar em turismo, sem um rumo definido, sem um roteiro definido, né? Então, ficam um pouco perdidas nesse caso. Quer dizer, a ferramenta, desculpa, a ferramenta essencial, primordial, é fazer-se o plano diretor de turismo. Primeiro ato que deve ser feito no município que deseja implantar o turismo é montar o seu plano diretor de turismo. Primeira coisa. Por quê? No plano diretor de turismo, primeiro se faz um inventário da oferta turística. O que a cidade oferece para o turismo? Então tem que contar lá no inventário tudo que a cidade tiver. As lanchonetes, pizzarias, hotéis, pós-gasolina, a estrutura de saúde, se tem cachoeira, se tem rio, se tem fazendas, se tem casarões antigos, se tem museus, enfim, se tem praia, se tem mar, se tem rios, como já disse, enfim. O inventário, você apanha tudo que há no município, tá certo? Tudo. Em seguida, fazer uma pesquisa de demanda, porque toda cidade tem uma demanda turística. Por várias razões, por inúmeras razões, as cidades, mesmo aquelas que não são consagradas no turismo, existem visitantes por algum motivo. Então, a pesquisa vai identificar essa demanda natural que a cidade tem. Então, uma vez levantado o inventário, tudo que se tem na cidade, como foi feito em Brotas, através desse primeiro projeto aqui, levantamos tudo que Brotas tinha, né? E faz-se, então, parte-se por fazer um diagnóstico turístico, uma análise, considerando cada ponto, a importância, se esse atrativo é mais forte, mais fraco, menos fraco, fazer uma classificação, um estudo lógico, racional, daquilo, então, que poderá ser trabalhado e oferecido num pacote pronto para os turistas, os visitantes e tal. Isso feito, essa análise, faz um prognóstico, tá certo? É como eu estou dizendo, você vai então fazer um prognóstico, separar os seus pontos fortes, os fracos, aquilo que pode ser trabalhado, aquilo que vai ser aperfeiçoado, aquilo que tem que ser feito, a estrutura que tem que ser desenvolvida. Então, tudo, a partir daí, tudo fica claro no município. Tudo fica visível, fica perceptível. E não acontece aquele problema de pessoas falando sozinhas. Todas as pessoas interessadas passam a falar no mesmo sentido, porque todas as cabeças pensantes estão direcionadas pelo plano diretor que todos estão fazendo. Então aí começa a facilitar o diálogo, né? E também
dentro do plano diretor de turismo, se faz os programas e os projetos. Ali tem que ser muito bem definido, com começo, meio e fim. Então, por exemplo, a cidade tem que fazer uma estrutura. Então, ele vai ter, no plano diretor, vai ter o início, o mês que se inicia, o mês que termina, o orçamento, o líder daquele programa, o líder daquele projeto, né? Tudo isso aprovado no Contur, tudo isso foi aprovado pelo PDT. Então, vamos dizer assim, a coisa fica mais fácil, fica mais visível, né? Então, por exemplo, o município tem que fazer Contur, tem que fazer leis, tem que fazer estruturas, tem que fazer acessos, tudo isso, né? Tem que fazer eventos, o calendário de eventos é importantíssimo. No plano diretor de turismo também definimos o calendário de eventos. Então, gente, para que a coisa funcione, uma prefeitura sempre é um órgão complexo. É importante que cada programa desse, cada projeto desse, ele seja bem escrito, bem definido, dentro do PDT, com começo, meio e fim, como eu já disse, e o Contur ou a prefeitura nomeie, indique um líder, um cabeça, para puxar o fio desse novelo. Porque senão começa uma torre de Babel, todo mundo conversando e não se chega a uma conclusão e não se parte para a ação, no caso. Tá certo? Então, em Brotas foi feito assim em relação ao PDT. Pode passar, Luciano. Agora a questão, a grande barreira que eu percebi, pude dar palestra em algumas cidades que nos convidaram para ver o caso Brotas. Vou falar para vocês agora a grande barreira, porque eu acho, na minha modesta opinião, algumas cidades não conseguem desenvolver o turismo. Peço atenção nessa parte. Vejam, a cidade, né? Vamos pensar nos 3 segmentos, ou 4 segmentos: a população, os empresários, as ONGs e os servidores municipais. Eles não têm na cabeça deles a cultura do turismo. E o que uma pessoa não tem na cabeça, ela não vê. É uma coisa, uma reação natural. Às vezes, até o contrário. Aquilo que as pessoas não veem, elas se precavêm, elas não arriscam, né? Empresário principalmente. Você não vê empresário iniciar alguma coisa que ele desconhece, né? Então, aí fica uma barreira cultural que ela é um impeditivo dos passos, das caminhadas. Então fica a pergunta, eu faço a pergunta e vou tentar responder nesse momento aqui. O que se fazer para vencer essa barreira cultural, convencer as pessoas, esses segmentos que eu falei, né? Como sensibilizá-los pela importância do turismo? Então, há um raciocínio muito simples, é muito assim, um raciocínio bastante evidente que nós aplicamos de um grande psicólogo americano chamado Dale Carnegie. Dale Carnegie, ele deu algumas lições tão simples e a gente no cotidiano não usa essas simplicidades. Ele falou o seguinte: para que uma pessoa faça alguma coisa, é uma lei natural, é uma lei humana, né? É preciso que a pessoa tenha o desejo de fazer aquilo, né? Então, lógico, quando a pessoa tem um desejo de fazer alguma coisa, né? É, ela inicia o processo, certo? Então, às vezes, um pai quer que um filho faça tal ação, é importante o pai despertar no filho o desejo para ele fazer aquela ação. E assim vai, em todo o ramo da vida. Bom, a pergunta nossa, então, na época era o seguinte: como despertar o desejo nos empresários de Brotas, como despertar o desejo na população, nos servidores municipais,
para a economia do turismo. E vamos buscar, então, uma resposta para esse questionamento. Só tem um caminho, mostrando para eles o que é o turismo e como eles poderão se beneficiar com a economia do turismo. Então, foi um trabalho até de mentalização, foi um trabalho assim, de incutir na cabeça das pessoas de cada segmento o que é o turismo, a economia turística, que gera emprego, gera impostos, gera oportunidades, gera desenvolvimento, gera riqueza no município, dá emprego para os mais pobres, aos mais ricos, e como que eles poderiam se beneficiar dessa economia. Aí, então, foi feita uma ação em âmbito para atingir o maior número da população, que foi feito o seguinte. Então, nós perguntávamos o que a população gosta, né? E a população brotense, como eu acho que a grande maioria, gosta de festividades, gosta de eventos e rodeios e tudo mais. Então, nós resolvemos fazer em 94 um evento chamado Febratur. Dentro dessa Febratur é que foram colocadas, então, as informações diretas e indiretas e até de forma subliminar para a população e para os empresários. De que maneira? Essa Febratur, era Feira Brotense Agropecuária, Industrial e Turística. Então reunimos lá no jardim, no ginásio de esportes, todo o segmento agropecuário. As pessoas que tinham cavalo para exposição, criadores de gado, de linhagem, enfim, toda a parte agropecuária, leite, corte, a indústria local, a indústria canavieira foi lá expor como é que se fazia o processo de álcool e tal, o comércio de Brotas, os prestadores de serviços, nessa feira. Bom, essa feira, para ela atrair o povo, a população para essa feira, para esse rodeio, foi feito um rodeio, então, de boa qualidade, e foram escolhidos a dedo 10 shows, porque esse rodeio teve 10 dias, 10 shows. E cada show, ele buscava, então, agradar uma certa faixa social. Por exemplo, tinha do Tunico Tinoco, que era o sertanejo raiz. Tinha João Paulo e Daniel, que atingia outro sertanejo mais moderno. Tinha Demônios da Garoa, né, que atingia os idosos. E assim ia. Tinha até o show do RPM na época, o Paulo Ricardo. O RPM estava um sucesso grande para atingir a moçada. Então, houve um marketing na cidade para levar o povo para esse rodeio, para essa feira. E o que aconteceu na feira, então? Aconteceu o seguinte, o Senac estava lá, montado um stand, nós trouxemos professores de fora, o Senai também, porque aí, gente, tem um detalhe, como diz, santo de casa não faz milagre, né? Profeta do lugar não é reconhecido. Então não adiantava nós de Brotas ficarmos falando em turismo, as pessoas de Brotas, né? Tinha algumas pessoas que entendiam bastante de turismo, também não adiantaria, porque o povo colocava aquilo com a certo pedantismo, né? Então nós trazíamos quem? Os professores de fora, pessoas renomadas. Então, dentro da Febratur, foi feito assim, escolhendo a dedo as seguintes ações. A portaria, ela tinha o nome de todos os empresários, proprietários rurais que seriam interessantes para o processo do turismo. Então, quando um empresário desses estava chegando no rodeio, ele era abordado por duas pessoas, duas moças, uma moça e um rapaz já preparados, que iam lá e convidavam essa pessoa, diziam o seguinte: olha, o professor tal do Senac está aí, é um professor muito importante, ele gostaria de falar com o senhor, trocar algumas ideias com o senhor.
Nesse momento, o empresário, o sitiante, o fazendeiro, ele fica um pouco embaidecido, mexe no ego dele, né? Porque o tal fulano de tal importante quer falar com ele, então ele era levado para aquele stand e ali tomava um café, um bate-papo, juntava então dois, três ou quatro empresários e entrava uma palestra com muitos argumentos audiovisuais, argumentos técnicos, tudo mais. Então, os empresários tiveram um choque ali muito bom da realidade do turismo e como eles poderiam se beneficiar. E para atingirmos a população, foi feita uma ação que, olha, eu não, assim, o ponto que eu e a nossa equipe buscamos para atingir as pessoas. Nós chegamos a ir no hotel onde os artistas ficavam, explicávamos a situação e nós pedimos então para aquele artista dizer algumas palavras favoráveis ao turismo, do jeito deles. E quando você pega então um Tinoco falando, né, da dupla Tunico-Tinoco, aquele casalzinho de sitiante, humilde e simples, que está lá na arquibancada, vê o seu ídolo falando, é, é um som, né? É um mel no doce, na empada, que a pessoa ouve, ela entende e sente. Então, ele, por exemplo, ele e os outros falaram que Brotas tinha um potencial de turismo, que se eles pudessem, eles comprariam uma cachoeira em Brotas, um sítio, que eles fariam um receptivo, que eles iam ficar ricos, que iam ganhar muito dinheiro, que eles vieram para cá, que Brotas era muito bonita, que tinha o Rio Jacaré e tudo mais e tal. Então, você veja, foi uma estratégia até direta e até um pouco subliminar de plantar na cabeça das pessoas mais simples, as pessoas, enfim, mais graduadas da cidade, o que seria o turismo. Depois veio também a Doris Hushman, que muitas reuniões com muitos empresários, o professor Hilário Pelizer, do Senac também, ele ajudou muito. Então, vejam, na questão da Febratur, voltando então, nós entendemos que realmente ali foi atingido o objetivo. A grande população foi atingida com a mensagem positiva do turismo e os empresários também, principalmente no que eles poderiam ganhar, se beneficiar com esse empreendimento. Nós tivemos também esse economista, sobrenome Lacerda, esqueci o primeiro nome dele, Lacerda, veio fazer uma palestra para os empresários. Fizemos no centro comunitário, tinham lá mais de 100 pessoas, mostrando então a economia de turismo na Europa, nos Estados Unidos, nos grandes países famosos, nas cidades brasileiras, em Campos do Jordão, em Gramado, em Barra Bonita, aqui perto, que era estância turística. Então, foi um processo maciço de informação. Então, com essa estratégia, procuramos sensibilizar os empresários, a população, os servidores municipais e as ONGs. Pode prosseguir, Luciana. Aí vem, logicamente, o terceiro fator que não pode faltar, que está presente em tudo, até na nossa vida doméstica, que é o fator político, né? O ser humano é um ser político e social. Bom, então é o seguinte, do prefeito, do secretário de turismo, na época, vou citar aqui o saudoso Gelder Batista, depois veio a Mila Jordani, que participou da parte inicial, depois tivemos a Daniela Nascimento, tivemos a Luciana Pires de Jesus e outros que puderam colaborar muito com a implantação do turismo em Brotas. Bom, primeiro ato político, de fato, se colocar o turismo no orçamento municipal. É como diz o Jarbas Favoreto, né? Se não tem dinheiro, você não faz nada. Esse negócio de fazer turismo e não ter orçamento é balela, é jogar palavras ao vento. Então, esse é um ato político do prefeito e dos vereadores. Os vereadores também foram cooptados nesse sentido. Feito um trabalho muito grande com eles. Outro ato político
foi envolver as entidades e as lideranças da cidade. Então, por exemplo, como é que nós procuramos envolver as entidades? Quando nós fazíamos eventos, como foi feito com a Febratur, nós chamávamos a PAI, a Casa da Criança, outras entidades, para trabalharem junto, e elas ganhavam uma participação. Por exemplo, ganhavam a entrada do estacionamento, enfim, várias formas de você fazer parceria com as entidades e elas terem um benefício. O que acontecia? Essas entidades têm um poder muito grande de influência na sociedade, na comunidade. Então, as entidades passaram a falar bem do turismo, né? Também as lideranças da cidade. Então, tinha lá um cidadão que era um líder, que tinha uma influência boa, porque a cidade é formada de muitos líderes, né? Nós buscávamos politicamente cooptá-lo. Às vezes tinha lá um sitiante, a prefeitura fazia parte dela, mandava arrumar a estrada, deixar a estrada bem arrumada, arrumar uma porteira, arrumar um mataburro, enfim. É uma forma de você se aproximar daquele líder, agradar aquele líder e trazê-lo para a economia do turismo. Também, com relação aos vereadores, foi feito um trabalho muito interessante nesse sentido. A gente procurava atender diretamente os vereadores, os seus pleitos políticos, as suas intenções de obras na cidade, e trazia esses vereadores, até os da oposição, para as inaugurações, dava a palavra para eles, fazia as obras voltadas ao turismo, ressaltava isso, e eles ficavam envolvidos assim com um orgulho, um amor próprio deles no processo do turismo, e passavam a defender o turismo. Então, essa eu acho uma ação política muito, muito interessante, que dá resultado o envolvimento das pessoas. E também, no caso político, resolver os casos pontuais do cotidiano, né? A todo momento, eu lembro uma vez, por exemplo, tinha lá uma reunião do Contur. Eu precisava que tivesse uma votação que aprovasse lá um assunto relevante. E o que acontece? Tinha lá, sempre tem, é difícil você mexer com as pessoas, né? Então lá dois diretores, dois conselheiros do Contur, lá com o biquinho derrubado, meio magoado, meio chateado. É difícil, você vai mexer com o ser humano, é isso aí. Aí eu tinha que, então, me aproximar deles. Eles não adianta eles querem ver o prefeito, né? Que tem meios de ir lá resolver algum problema, um encaminhamento, atender um pedido. Pronto, aí resolvia, a pessoa ficava todo envaidecido, ia para a reunião, votava favorável e tal. Então, essa questão política, ela envolve também, essencialmente, mexer com as pessoas, trabalhar as pessoas. E aí, voltando nesse grande psicólogo Dale Carnegie, que escreveu alguns best-sellers aí, o ser humano é movido pelo amor próprio. Essa é a verdade. O orgulho. Então, você trabalhar o orgulho das pessoas, dar para eles uma missão importante, para eles defenderem, enaltecerem as pessoas, valorizar essas pessoas, isso dá muito resultado. Você consegue, então, adeptos para o seu barco e para essa missão, né? Então, isso foi feito assim a dedo, escolhendo a dedo as pessoas todas que estavam precisando de uma valorização. Tem muitos casos disso que não dá para contar aqui em função do tempo, mas uma outra oportunidade eu posso até contar casos específicos, casos até interessantes, casos até que... teve um caso aqui, um proprietário de cachoeira, ele resistia para abrir a cachoeira. E ele gostava das histórias do João Pereira. O João Pereira é o maior mentiroso que tinha em Brotas. Eu contava essas histórias, o Jarbas Favoreto morria de rir. Então, um dia tivemos a pachorra de levar o João Pereira na fazenda desse empresário, desse proprietário, contou lá um monte de histórias, o proprietário ficou feliz da vida e abriu a cachoeira. Tá certo? Vocês vejam onde vai o jogo a ser empreendido. Bom, pode passar, Luciana. Então, voltando aqui, a criação do Contur deliberativo foi fundamental. O Contur tem que ser o foro de decisão.
Fizemos as 13 leis do turismo sustentável, a lei do rafting, a lei do rapel, enfim, as leis todas que regraram as atividades turísticas no município. Também fizemos o voucher, que é o Sistema Municipal de Controle de Visitação. Isso é uma ferramenta importantíssima. Da onde vem o voucher? O voucher veio o seguinte: copiamos isso de Bonito, conhecemos lá a pessoa que idealizou o voucher em Bonito. É lógico, o Rio Jacaré ele pode receber tantos botes por dia, não pode receber 500 botes por dia, senão você vai destruir o rio. Então, o voucher vem como elemento de você, o poder público, dar uma limitação de ingresso numa cachoeira, nos atrativos todos, tá certo? E o empresário paga uma taxinha pequena de um e pouco, acho que está 1,25 hoje. Depois a Luciana vai falar muito sobre essa questão do voucher. Só que veja, aí você começa um círculo crescente positivo. Quando o empresário emite o voucher, se ele não emitir o voucher, ele não pode receber turista. Quando ele emite o voucher, ele também tem que emitir a nota fiscal de serviço. Quando ele emite a nota fiscal de serviço, o município ganha com o ISS, o Imposto sobre Serviço. E nós fizemos um pacto com os empresários no seguinte sentido: do ISS arrecadado, obrigatoriamente tem que se tirar a parte da saúde, que era 15%, da educação 25%, 40%. E 60% do arrecadado pelo ISS, o Contur ia decidir onde ia ser investido na cidade. Veja, então nós falávamos para os empresários o seguinte: nós estamos lutando para todos juntos, não tem que deixar o egoísmo de lado, só um querer ganhar, todos têm que ganhar. Então o empresário tinha consciência, o que ele pagava de ISS, de voucher, no fim, ele decidia onde aplicar o dinheiro no Contur, através dele, do seu representante, né? Também um equipamento que deu bastante sucesso foi o Parklet, que é aquela estrutura que você coloca na calçada, mediante lei municipal, né, para que os bares, restaurantes coloquem as mesinhas na calçada, e isso funcionou muito bem, está funcionando. O Bar do Camilo, aqui no centro, é um exemplo de um parque bem sucedido. Pode passar, Luciana, por favor. E nós chegamos finalmente em 2014, com a luta de todos, né, de todos mesmo, viu? Foi a luta da prefeitura, da Câmara. A Luciana estava comigo, a Luciana de Jesus, nesse momento magnífico. Está lá o presidente da Câmara, Eduardo Esteves, que infelizmente faleceu. O querido governador Geraldo Alckmin, que foi muito bom para Brotas sempre, e principalmente no turismo. O secretário estadual de turismo, que era o Valverde. Então, Brotas chegou, ela tinha esse desejo, essa busca, esse objetivo de alcançar a instância. Aí está o governador Alckmin, que em setembro de 2013 visitou Brotas e assinou, então, o projeto ali que seria enviado à Alesp, que foi aprovado em 2014. Então é isso, gente. É uma história de 30 anos que teve muito envolvimento, muita dedicação, e acredito que ela começou certa, porque começou com um projeto, o primeiro plano diretor de turismo. Isso facilitou a caminhada. Também o nosso governo municipal, ele se dedicou a isso, ele focou, colocou como prioridade essa questão. E, logicamente, faço questão de citar também aqui que o poder público ele é imprescindível, e a iniciativa privada é imprescindível. Tem que haver uma parceria, né? No nosso começo, nós tínhamos aqui uma única agência, que era a Mata Dentro. A agência Mata Dentro fazia o agenciamento dos turistas, e Brotas, a prefeitura, então, cuidava das estruturas e tudo mais. A Mata Dentro teve um papel muito importante nessa parte também. E assim, tudo caminhou bem. Eu concluo por aqui, para não ficar muito longo, e vou passar a palavra para a Luciana, que dá sequência nos detalhes mais técnicos e atuais da situação de Brotas. Obrigado a todos vocês, um abraço. Então vamos lá, continuando. Depois de toda essa luta, né, que foi feita aí
historicamente, né, o prefeito do Barreto, 4 vezes prefeito, o verdadeiro impulsionador do turismo, né, o grande líder que se envolveu politicamente, diretamente no turismo, e isso você tenha certeza, todos vocês, é fator, assim, fundamental para o sucesso do turismo. O turismo, ele vem da união do poder público da iniciativa privada, mas a liderança política do prefeito, essa vontade política, ela é fundamental para os bons resultados. Então, agora nós vamos apresentar para vocês a consolidação. Então, o Du falou de tudo como foi construído, e aí, no ano de 2014, conseguimos o título Distância, foi uma luta muito grande de Brotas, né? Aí fomos Brotas, Olímpia e Guaratinguetá. E aí, nesse mesmo ano, no ano seguinte, no ano de 2015, a gente fez a implementação do Sistema Municipal de Controle de Visitação, popularmente conhecido como voucher, né? Onde os turistas que visitam a cidade, eles ganham pulseiras para fazer cada atividade. E assim a gente controla a atividade e ela tem alguns objetivos. Ela foi feita lá em 2003 com as leis do turismo sustentável, mas a gente só conseguiu aplicar ela com a maturidade do turismo em 2015. E aí a gente fez uma atualização para o mercado atual. E quais eram os objetivos, né? Quais são os objetivos dessa lei? Controle do impacto ao meio ambiente, como o Du falou. Então, a gente ter certeza, foi feito um contrato com a Exalc, aqui em Brotas, e nesse contrato, eles fizeram um estudo do impacto de visitação. Quanto que impactaria na estrutura natural a visitação naquele ponto turístico. E aí foi definido nesse estudo qual o limite. Então, por exemplo, por horário, são 2 a 3 horários diários de descida de rafting. É no máximo 60 botes que pode ter por empresa, tá? Como exemplo, alguma das cachoeiras, por exemplo, a Cachoeira Recanto das Cachoeiras, que é uma das mais visitadas, são 970 pessoas por dia, para causar o mínimo impacto. Então, o controle do impacto ao meio ambiente, a gente também fomentar a regulação das empresas, regulamentação. Então, uma empresa que não tem alvará, não tem voucher, não emite voucher, não pode exercer atividade turística. Então, isso a gente aumentou também e diminuiu a informalidade. O aumento da arrecadação municipal, porque a emissão de voucher ela está alinhada com o ISS, que é o Imposto Municipal. A criação do Observatório do Turismo, porque através do voucher a gente consegue mensurar, e eu vou mostrar para vocês alguns dados, das atividades, de como que é o consumo, a curva sazonal. Além disso, com todo esse controle, a gente tem uma garantia de qualidade na prestação de serviço turístico. Na ocasião, a gente incluiu 62 empresas no sistema de controle de visitação. Hoje estamos em mais de 120. Então, o voucher também ele provocou uma melhora na economia da cidade. O voucher, né, ele proporcionou uma receita maior e um investimento maior também. E a gente conseguiu investir finalmente, que é o que estava previsto também no plano de turismo, num plano de marketing. Com esse plano de marketing, a gente conseguiu investir num contrato com uma assessoria de imprensa, a gente trocou o site nosso, a gente conseguiu avançar também na questão da inteligência turística com o Guia Digital Destinos Inteligentes, que além de ser um guia digital, todo georreferenciado, também tem toda a parte de dados que eles nos fornecem, que são fundamentais também para a nossa gestão. E a presença nas redes sociais, desde o ano de 2011, a gente está no Instagram e no Facebook. Né? Aqui é o guia digital, né? Então todos os atrativos de Brotas, equipamentos, estão geolocalizados, são atualizados em tempo real, e a plataforma que está por trás também traz dados para a nossa tomada de decisão, como a nossa oferta turística, dá para fazer um comparativo também econômico, dá para fazer pesquisa de demanda aí também, as rotas turísticas estão divulgadas aí, e também o nosso calendário de eventos. Então, uma ferramenta também de interação do turista com a gestão pública.
O calendário de eventos do Contour, com o voucher também, com a instância, a gente conseguiu aumentar o investimento. Fizemos uma legislação de eventos e também a divulgação no site, guia e tudo mais. E agora eu vou falar um pouco dos resultados do turismo. Então, o turismo de Brotas é um turismo sustentável. E o turismo sustentável, ele tem que ver 3 fatores: o ambiental, o social e o econômico. No ano de 2003, já com 10 anos de implementação do turismo, o Estado de São Paulo divulgou essa matéria, mostrando o quanto que havia aumentado a cobertura vegetal da cidade depois da implementação do turismo. Porque o turismo, ele é uma indústria limpa. E aqui eu mostro para vocês o resultado de um dos atrativos daqui, que se iniciou no ano de 2001, e vocês podem ver aqui como que era esse atrativo. E aí o empresário desse atrativo, ele resolveu fazer uma restauração florestal. E isso aqui no ano de 2023 já estava assim, olha essa floresta que ele criou aqui. Então mostra que o turismo de natureza, ele é uma ferramenta de preservação e restauração florestal. Na questão social, a gente conseguiu fazer a união, a gente tinha uma segregação um pouco na nossa sociedade, que uma parte da cidade era o pessoal que trabalhava com cana, com laranja, que trabalhava como funcionário no comércio, e não tinha uma integração com os empresários, de fato. E o turismo também integrou isso. E muitos daqueles jovens, né, filhos dos plantadores de cana, de laranja, começaram a trabalhar no turismo como monitores, né? Então foram feitos vários cursos, capacitações, e alguns desses jovens viraram atletas de rafting, que é a nossa principal atividade do turismo de aventura. E hoje nós temos uma equipe de rafting que já foi 10 vezes campeã mundial. Então, eles levam o nome de Brotas para fora, eles recebem Bolsa Atleta, e isso proporcionou para eles uma qualidade de vida melhor, uma oportunidade. Inclusive, eles já conhecem o mundo inteiro praticamente por causa da atividade de rafting. Além disso, a gente fez também algumas parcerias e políticas públicas para trazer a população para dentro do turismo. Então, a gente tem parceria com os empresários do turismo em ações de educação ambiental. Nós temos uma lei, que é a Lei do Dia do Turismo. Todo dia 15 de setembro, os empresários abrem suas portas gratuitamente para a população. A gente tem uma parceria também com o pessoal do CREAS, de Assistência Social, que é um programa Ação Jovem, onde a gente também consegue levar os jovens assistidos para conhecer atrativos turísticos, e também a Associação das Empresas de Turismo de Brotas, que é a Abrotur, ela desenvolveu a carteirinha, onde os seus associados dão descontos para os moradores para acesso aos seus atrativos, atividades, restaurantes, hospedagem, a preços mais populares para quem é morador de Brotas. E também tem a questão do emprego. Hoje o turismo é uma das atividades que mais emprega no nosso município. Então, dados do CAGED, né, do governo federal, de 2023, tem lá 3.128 funcionários registrados em carteira que trabalham no setor de serviço, e a maioria desses empregos ela é referente ao turismo. Agora vamos falar um pouco sobre o Observatório do Turismo. O Observatório do Turismo ele é formado por dados inteligentes do turismo, através da plataforma Destinos Inteligentes. Então, a gente tem aqui os dados de quantos atrativos, quantos meios de alimentação, meios de hospedagem e outras informações também que tem aqui. A gente também realiza pesquisas de demanda em eventos e temos os dados do Sistema Municipal de Controle de Visitação. Esse é o Observatório do Turismo de Brotas. Então, de acordo com o Observatório do Turismo, aqui a gente tem qual que é o público que visita Brotas hoje. A maioria, 71%, é do interior paulista. Então, a própria região descobriu
o turismo em Brotas. Então, hoje, 71% dos visitantes são do interior paulista, mas só a capital sozinha é responsável por 17% dos visitantes que vêm à nossa cidade. Então, isso é um dado muito importante. A gente também tem a Grande São Paulo, 4%, temos ainda outros estados, quase 5%, e isso está aumentando, e também tem aí uma presença de estrangeiros. A gente fez um trabalho junto com o Ministério do Turismo na época da Copa, e a gente viu um pouquinho de aumento de turistas estrangeiros visitando a nossa cidade. E aqui a questão do voucher, né? O voucher, ele começou com R$1 lá em 2015, e ele é atualizado pelo IPCA, e hoje está mais ou menos R$2 o ingresso do voucher. Aqui a gente consegue ver que desde o primeiro ano de implementação inteiro, que a gente implementou ele em dezembro de 2015, em outubro de 2015, no ano de 2016, foi o primeiro ano inteiro de emissão do voucher. Começamos aí com 172 mil turistas, né, que visitaram a nossa cidade. No ano de 2019, chegamos ao ápice, né, uma curva ascendente, e aí veio a pandemia. E a pandemia acabou deixando a nossa cidade 3 meses fechada. E isso acabou fazendo uma queda aí do turismo, mas logo depois da pandemia já voltamos a subir essa curva, chegando aí no ápice no ano de 2023, com aproximadamente 260 mil turistas que compraram atividades, né? Fora os excursionistas, aqueles turistas que vêm para contemplar, visitam o Parque dos Saltos ou outros atrativos públicos e acabam não comprando nenhum ingresso, não está aí pontuado, mas esses são os turistas que compram atividades turísticas, movimento a economia, de fato, da nossa cidade. Aqui é só para vocês verem a curva sazonal, né? Então, Brotas é um destino muito ligado à água, né? Então, a nossa maior, vamos dizer assim, o nosso maior fluxo aí comprovado através do sistema é do mês de setembro até o mês de abril, que tem a Páscoa, né? Mês de maio, junho e agosto são os meses mais frios, e isso acaba interferindo nessa curva de maneira negativa. O mês de julho é férias, então o mês de julho também é um mês bom aqui para a nossa cidade, né? E baseado nessa curva sazonal é que a gente define alguns eventos. Então, no caso de agosto, a gente tem o Brotas Gourmet, que já vão para a 12ª edição. Então, ela tem um papel fundamental de incremento do fluxo turístico também. Os eventos têm esse papel fundamental de incremento do fluxo turístico. E é interessante você observar a curva sazonal para definir quais os meses que você precisa fazer evento, né? No caso de Brotas, a gente precisa fazer evento para atrair o público para cá, para ele não ficar dependendo só da questão do calor e da água, né? E também para a gente bolar estratégias de divulgação e de preparação de outros segmentos do turismo, como o turismo cultural, como o turismo de negócios, como também o turismo rural, que a gente tem um potencial enorme aqui na nossa cidade. Aqui também a venda do voucher numa outra curva. No ano de 2024, a gente teve um problema de falta de fiscalização e, infelizmente, quando não tem fiscalização, há um aumento da sonegação. Então, a gente teve essa queda aí, e essa queda aí a gente acredita muito que tem a ver com a sonegação. Inclusive, isso aí influenciou no Dremo que a gente dá do nosso município no ano de 2024. Mas, mesmo assim, o que acontece? A gente teve o aumento do ISS turístico, né? Então, o ISS turístico é o Imposto sobre Serviço das Empresas Turísticas. Então, a equipe aqui da Prefeitura, da tributação, eles fazem essa separação e eles devolvem para a gente esses dados. Então, no ano de 2015, que era o ano, que nem está aqui o dado, o ano de 2015 foi quando implementamos o voucher. O dado que a gente tinha do ano de 2014, de arrecadação do ISS, era de R$358 mil. Colaborava muito pouco para o investimento no turismo.
como vocês, prefeitos, que estão aqui, secretários, sabem da dificuldade de investir principalmente em educação, segurança pública e saúde, o turismo ele acaba ficando um pouco marginalizado. Mas através de um programa desse, de uma fiscalização mais intensa, a gente consegue aumentar a arrecadação e, assim, consequentemente, aumentar o investimento no turismo. Então, em 2016, a gente já pulou de 400 mil para 830 mil, praticamente 100% aí de aumento no turismo. E a curva foi se acendendo, chegando ao recorde de 2023 de 2.740.196 de ISS turístico que entrou para o cofre público. E aí, o que aconteceu? Cumprindo essa determinação e esse pacto com o Conselho, e é muito bom o Conselho forte e atuante, porque o Conselho vai cobrar do prefeito que mantenha esse investimento, do prefeito e do secretário. E a gente vê aí um aumento no investimento do turismo, chegando no ano de 2022 no investimento de 1.940.000. Foi o maior investimento que a pasta do turismo teve, né? Devido também ao aumento da arrecadação. Então, foi investido em marketing, divulgação, eventos, equipamentos, infraestrutura, além do Aditur, né, e de outros convênios. Então, é benéfico o investimento no turismo. O investimento no turismo, ele atrai, cada R$1 investido, ele devolve R$4 para o cofre público. Esse foi o cálculo que nós já fizemos. Então, vale sim a pena investir no turismo. E o que é importante da economia turística? A economia turística ela não fica na mão só de alguns, ela é distribuída. A cadeia turística ela é enorme. A gente tem os diretos e tem os indiretos. Então, nós temos os hotéis, restaurantes, temos os atrativos turísticos, que são os diretos. E o que é o indireto? É a quitanda que vende o seu hortifruti para essas empresas, é a padaria, é o supermercado, é inclusive aqueles empreiteiros, os pedreiros, as lojas de material de construção, que também são beneficiadas com o turismo, porque vai construir mais pousada, vai reformar aquele restaurante, ampliar, e isso também indiretamente beneficia a cadeia do turismo. Aqui a gente tem um comparativo, né, do investimento, que é essa tela laranja, e da arrecadação. Então, você vê que a arrecadação aumenta, o investimento também aumenta, sempre lembrando da nossa pandemia no ano de 2020, que provocou uma queda. E aqui a curva sazonal. O que mostra o resultado? Que quando você organiza o turismo, controla a atividade, aumenta a arrecadação e aumenta o investimento, você também tem o resultado na sua economia, aumentando o fluxo turístico. A nossa curva sazonal, entre 2016, comparando 2016 com 2023, ela é bem parecida, né, nos fluxos de queda, mas você consegue perceber o aumento do fluxo que provocou. Se você vê aí o segundo semestre do ano de 2023, se você pegar o mês de setembro, né, de 2016, que é um mês quente e que foi baixo, mas de 2023 já teve um aumento. Então, calendário de evento, investimento em marketing, investimento em estrutura, isso dá rendimento, aumenta a renda da população. Lembrando que todo esse rendimento, toda essa arrecadação, 25% vai para a educação e 15% vai para a saúde. E a gente já fez um cálculo. Em média, a gente consegue pagar, no caso de Brotas, a gente colabora com o pagamento de todo o apostilamento da educação municipal, e no caso da saúde, o turismo consegue ajudar na compra de uma ambulância por ano. Isso é muito importante também para a sensibilização, para as pessoas da população entenderem que investir no turismo também é colaborar com a saúde e com a educação da cidade. E aqui a gente mostra o resultado econômico também. Né? No ano de 1993, quando começou o desenvolvimento do turismo lá com o Du, que ele compartilhou aqui com vocês, em comparação a alguns trechos, 2004, depois das 13 leis do turismo
sustentável, 2011, 2015 depois do título de distância, aí 2000 e depois do voucher. Então, por exemplo, os empresários temiam na época do voucher que a implementação do voucher ela ia quebrar algumas empresas e pelo contrário, olha só, no ano de 2015 eram 40 meios de hospedagem, agora são 63. Um turismo organizado, ele chama a atenção, e os números divulgados, ele chama a atenção de investidores. Então, a gente tem vários investidores que vieram para a nossa cidade, né? Inclusive, um dos que a gente agora está recebendo um investidor que vai fazer uma vinícola e vai fazer um centro de eventos também. É investimento particular. O ano passado foi concluída a obra do autódromo, que é o Raceville Club, também, que é de turismo classe A. E ainda aumentou o número de agências, estamos com 91 meios de alimentação, aumentou também a oferta de lojas de artesanato, estamos com 2 pontos de informação turística, o associativismo se fortaleceu, a gente está com 3 ONGs ambientais, o meio ambiente ele é fundamental para o desenvolvimento do turismo da nossa cidade, inclusive agora estou como secretária de meio ambiente, para poder garantir isso também. E o plano de turismo, como o Du falou, é ele que vai dar a direção. Ele não é para ficar na gaveta, ele é para ser seguido, ele é para fazer parte do plano de governo do prefeito e também da diretriz de conduta do secretário de turismo. E eventos de fluxo turístico. Quando a gente aumenta o investimento, a gente aumenta a nossa capacidade de evento, tem um calendário mais recheado e consegue melhorar a questão da nossa curva sazonal. Então, o turismo hoje em Brotas, ele emprega cerca de 25% da população economicamente ativa, são 3.100 empregos diretos, gera um movimento anual na economia de aproximadamente 110 milhões, então é dinheiro de fora que vem para a nossa economia e gira por toda essa cadeia. O rafting e a canoagem ajudam socialmente, dando oportunidade aos jovens e da comunidade através do esporte, e a matéria-prima é o meio ambiente que precisa ser preservado. Investir no turismo é enriquecer a economia, a cultura e a história da cidade. É melhorar a autoestima de um povo e o melhor, com garantia de geração de emprego, renda e preservação. É sustentabilidade. Então, era isso que eu queria passar para vocês, eu e o Du. Aqui tem o telefone nosso, para vocês poderem fazer contato com a gente no que for necessário, estamos à disposição. A gente adora compartilhar essa nossa experiência, porque compartilhando a gente também aprende. Muito obrigada. Parabéns, Du. Parabéns, Du. Vocês arrasaram. Foi assim um conteúdo muito completo para a gente. É com muito orgulho que a gente tem vocês como nossa primeira capacitação. E eu que gostaria de abrir aqui para perguntas. Quem quiser já colocar no chat, pode colocar. Eu vi que já chegou uma pergunta, então eu vou passar para vocês. Como foram feitas as leis de regulamentação sustentáveis das atividades? Tiveram alguma assessoria jurídica, algum processo? Sim. Estão me ouvindo bem? A minha voz está Sim, saindo, Alexandra? Tá? sim, tá certinho. Sim, nós tivemos uma assessoria jurídica. Me perdoe a falha de memória agora, porque isso foi em 2004, quase 20 anos, né? Essa assessoria jurídica nos orientou. E depois também temos em Brotas um jurídico muito bom. Eu posso falar, eu como advogado também, eu digo o seguinte, que no direito há uma lógica muito grande. Então, se você pegar uma assessoria de fora, os advogados locais, eles desenvolvem tranquilamente, porque é questão de ver o terreno e todo mundo sabe andar por aquele terreno. Mas houve, sim, uma assessoria jurídica para nos ajudar a dar o início. Aqui também perguntaram para a gente se esse material poderia ser disponibilizado para efeito de conversa e comparativo. São duas observações que a gente tem para fazer. A Lu já sinalizou que sim, que pode ser compartilhado, então a gente pode compartilhar com vocês.
eu vou subir num Google Drive e vou disponibilizar no nosso canal da Mitesp TV, porque toda essa capacitação que a gente teve aqui hoje vai para o nosso YouTube, para o nosso canal do YouTube. Então, caso vocês queiram assistir novamente o que foi explanado aqui no conteúdo de hoje, no curso, na capacitação de hoje, vocês podem assistir novamente através do canal do YouTube. E lá eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o link com a apresentação. Pode ser, Lu? Então é isso. Eu vou colocar tanto o curso, a capacitação em si, quanto o material que foi apresentado aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Parabenizando. Bofete. A Camila. Aqui em Bofete não temos o recolhimento do ISS. É uma grande dificuldade todos os anos que precisamos passar essas informações. Qual o melhor caminho para regulamentar o ISS? O ISS, ele já está na lei, ele está previsto, é uma obrigação do poder público fazer a cobrança. Aliás, a prefeitura ela não pode negligenciar, entendeu? O que acontece hoje em dia, tal, aquele problema, aquele maldito medo de perder voto, né? Eu falo assim maldito porque é um erro quando o administrador público pensa assim, não vou cobrar o ISS porque vou desagradar. Veja bem, nós cobramos ISS em 93 e depois fomos eleitos mais 3 vezes, entendeu? Então tem que cobrar, é uma obrigação, é um dever constitucional. O município tem que cobrar o seu ISS, tem que ter o setor de fiscalização. Geralmente, os setores de fiscalização não existem, ou são assim, muito desmantelados. Em Brotas foi remontado um setor de fiscalização atuante, realmente. Nós encaminhávamos, nós conversávamos com os empresários e dizíamos o seguinte para eles: olha, a fiscalização vai estar presente, vai te fiscalizar, o que for recolhido vai voltar para o Contur. Então havia transparência, as obras aconteceram, então um processo positivo. Mas eu posso afirmar, é dever do prefeito e dos vereadores, todo vereador tem o dever de fiscalizar se a prefeitura está cobrando INSS ou não. Se um vereador negligenciar sobre isso aí, ele deixa de cumprir a missão dele, a existência dele, que é de fiscalizar o executivo. Ela respondeu que o setor de tributação não tem os dados do turismo. Bom, aí o setor de tributação, ele deve, então, catalogar todas as empresas que atuam no turismo e ele tem meios para saber. Aliás, o setor de tributação é o setor que fica sabendo, que verifica quanto que é a arrecadação de cada um. É competência dele, ele tem que fazer isso. É uma questão dele olhar as empresas e verificar quanto que ela está fazendo a contribuição, viu? A Elaine Cristina Silva mandou: Obrigada por tão boa capacitação. Em Igaratá, hoje, a maior dificuldade é fazer com que o trade turístico se regulamente, especialmente náuticas e marinas. Alguma dica para convencer? Sim, a dica seria fazer aquele negócio, né? Mostrar para eles os benefícios do turismo, os benefícios da regulamentação, chamá-los para reuniões, trazer professores, pessoas especializadas de fora para dar orientação. Aquele negócio que nós comentamos na palestra, santo de casa não faz milagre, né? Se a prefeitura for falar, eles vão se indispor, ver aquele negócio todo e tal. Mas quando você chama um professor de fora, uma pessoa renomada, uma pessoa especializada e faz uma palestra, aí eles aceitam. O caminho, eu acho que tem que ser esse aí. E outra coisa, aí, essa regulamentação, veja bem, é, hoje o Brasil vive numa república democrática, certo? Só que a república é um compromisso com a cidade, com todos. É um dever do poder público regulamentar. O poder público, o prefeito e vereadores, eles têm o dever de colocar regulamentação. É dever, não tem opção dele deixar de cumprir a lei. A regulamentação é um benefício para todos, uma segurança para todos, para o município, para os usuários, para a população e para os empresários, né?
Aqui, voltando sobre o ISS, o Antônio Serralha mandou que o ISS é um dos impostos essenciais para o cálculo da verba do DADETUR. É imprescindível que os municípios façam a fiscalização. Eu queria mandar um abraço para o Serralha, esse guerreiro grande, batalhador pelo turismo, pelo Estado. Foi uma felicidade conviver com o Serralha há alguns anos lá no DADETUR. Um abraço, Serralha, e que Deus abençoe para você continuar sempre firme aí. Temos mais perguntas? Sim. Eu dei uma olhada aí, Alexandra, tem uma pessoa que perguntou se o ISS tem como destinar para turismo. A única coisa que dá para a gente carimbar é a saúde e educação, que é constitucionalmente obrigatório. No caso, é mais a vontade política, é pacto do prefeito com o Contur, principalmente, e colocar isso no plano de governo e colocar isso, inclusive, no PPA. Ele coloca isso no PPA, que agora é a época de fazer o PPA, e aí ele consegue falar, olha, eu vou colocar uma parte ali. Então, é mais um compromisso político do que uma lei, algum regulamento obrigatório, tá? Que o único obrigatório mesmo é saúde e educação. Me corrija, Du, se eu estiver incorreto. Não, está correto, está certíssimo, Luana. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Acredito que não. Então, lembrando, pessoal, todo esse conteúdo aqui vai para o nosso YouTube e o material apresentado também. Eu queria aproveitar enquanto a Lu e o Du Barreto ainda estão aqui, e passar a palavra para a Valdirene, a nossa diretora executiva aqui da Mitesp. Bom dia a todos novamente, né? Gostaria, Lu e o nosso eterno prefeito do Barreto, né? Porque nós falamos aqui, nós iniciamos hoje a nossa academia da Mitesp, e iniciar com grandes nomes. Porque, Du e Lu, eu falo assim, muitas vezes a gente acaba ficando nas capacitações da teoria. E hoje nós trouxemos em prática o que foi feito realmente, né? E vocês poderem mostrar todo o processo. E era isso que eu queria trazer para os nossos municípios associados aqui da Mitesp, sabe? Então, dizer que eu saio muito feliz dessa manhã, com a missão cumprida, e dizer assim, todos que entraram na reunião, não teve um que saiu. Isso eu estava falando agora com a Alexandre e com o professor Edgar, nosso parceiro aqui, eu falo, a USP sempre está com a gente nessa parceria da Mitesp, e dizer assim, o quanto foi importante o depoimento e toda essa apresentação que vocês puderam fazer para os nossos municípios. Então, em nome do nosso presidente, o prefeito Zé Basílio e toda a diretoria da Mitesp, eu gostaria, e de todos os nossos associados, Du e Lu, que estiveram aqui com a gente, participando dessa capacitação, vocês deram uma abertura de excelência nesse novo projeto da Mitesp. Iniciamos com um nível maravilhoso. Muito obrigada, Du. Que Deus abençoe você fortemente. Obrigada por essa experiência, por poder compartilhar com a gente, porque realmente você poder falar hoje da potência que virou Brotas e nos bastidores o trabalho que foi feito, o que vocês fizeram nesses bastidores. E para concluir a minha fala, vocês são experiência de tudo isso. Nessas nossas andadas, nesses nossos acompanhamentos dos nossos municípios aqui da Mitesp, vocês ainda reforçam e deixam ainda mais claro para nós. O poder público tem que fazer a parte dele e a iniciativa privada tem que fazer a parte dela. E nós precisamos caminhar juntos, lado a lado. E aí está o grande sucesso e o resultado do que é Brotas hoje. Vocês são realmente experiência fantástica, um case de grande sucesso, não só para o estado de São Paulo e para a Mitesp. É um case de sucesso para o nosso país. O que foi transformado o turismo de Brotas, como a Luciana foi muito feliz quando ela falou.
Não adianta nada, a gente sempre vem falando isso. Se o secretário de turismo, ele trabalha, mas não tem o aval, não tem esse poder, que nem assim, a Luciana, ela foi uma grande guerreira, ela foi uma grande secretária de turismo, mas com o aval, porque o prefeito do Barreto, ele acreditou que o turismo ia ser a ferramenta do desenvolvimento econômico de Brotas. E hoje está aí a lição, porque a gente sempre tem falado do não adianta nada. Às vezes a gente está em volta de numa capacitação com secretários de turismo. E se o prefeito não acreditar que o turismo é o desenvolvimento econômico do município, nós estamos apenas enxugando gelo. Não é verdade? E vocês mostram o trabalho grandioso que foi da Luciana, mas teve a pessoa que acreditou e que fez todo esse processo, que foi o prefeito. Então, eu deixo nessa manhã um agradecimento especial a você, Du, a você, Luciana, que abriram esse nosso projeto da academia. Gostaria de agradecer a todos os nossos municípios associados que estão participando aqui hoje, dizer que é o início de uma grande, eu falo agora, em seguida, a Alexandra vai poder prosseguir e dar início da nossa continuação dessas nossas capacitações da Mitesp. Um bom dia, um bom trabalho a todos vocês e dizer que nós estamos aqui na Mitesp para poder estar lado a lado, contribuindo e fortalecendo ainda mais o turismo desse interior de São Paulo, que é gigante. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o professor Edgar, que tem algumas considerações para fazer. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizar ao prefeito do Barreto, a ex-secretária Luciana Jesus, pelo excelente trabalho, pela sistematização dos conteúdos, pela organização dos dados de forma exemplar. De fato, toda essa produção é modelo, é referência, é conhecimento que enriquece, como eu disse inicialmente, os conteúdos, no caso dos nossos cursos na USP de graduação e de pós-graduação, e certamente para toda essa rede de gestores que fazem parte da Mitesp, da gestão pública e da iniciativa privada do turismo do Estado de São Paulo, e como a diretora Valdirene salientou, do Brasil e também no âmbito internacional, com certeza. E, nesse sentido, então, estamos na expectativa de novos encontros. Certamente, esta academia inicia com muito sucesso, com muito brilhantismo, e o prefeito do Barreto já se colocou à disposição, e nós podemos sim pensar em novas capacitações. Então, parabéns mais uma vez, sucesso sempre, e que Brotas siga com a sustentabilidade e a consolidação do seu turismo no Brasil. Obrigado. Obrigado. Então, para a gente finalizar aqui, eu gostaria de convidar o Luiz Fernando Neves para habilitar o microfone dele, porque ele que dará continuidade aos nossos próximos encontros. Só fazendo uma observação de quem é o Luiz Fernando. Ele é mestre em turismo pela Universidade Federal do Paraná e ele tem o programa Turismo Fora da Caixa. Ele vai fazer uns encontros com a gente, várias etapas de encontros. Ele vai explicar um pouquinho como serão essas etapas, mas basicamente para quem serão esses encontros? Serão para os prefeitos, para os secretários, para os técnicos municipais, os gestores das pastas, para membros de Contur, representantes das instâncias de governanças regionais e empreendedores e agentes locais do setor. Luiz Fernando, tá com o microfone aí fácil? Bom dia! Bom dia, cadê você? Bom dia. Estou aqui. Vocês conseguem me ver?
Deixa eu te achar aqui, peraí. Legal. Estão me ouvindo bem também? Te ouvindo eu tô, só ainda não tô. Agora eu te Legal. achei, A peraí. Lu já deu o ok aqui que está me vendo. Isso. São dois palestrantes carecas, um em seguida do outro, né? Aí gente, bom, primeiro, obrigado. Obrigado, Ali, aí pela palavra. Meu Deus do céu, cara, que aula é essa do Barreto e da Lu, com esse case que eu acredito que esse vídeo todos os prefeitos deveriam assistir. Eu acho que é a lição de casa que deveria ser de todos os prefeitos associados à Amitesp, porque foi literalmente uma aula para a gente, né? Esse processo todo, cara, que coisa bacana. Eu vou comentar, o Ale, porque tem a ver com muito do que a gente vai ter daqui para frente. Isso que ficou muito legal dessa sacada da Amitesp, de ter essa jornada de conhecimento, essa academia, né, aí pensada junto com o professor Edgar também, né, a Ale, e toda a equipe da Amitesp, a Val, enfim, o presidente também. Essa aula que o do Barreto deu agora, gente, fica como lição, de fato, para cada prefeito. E o que eu achei mais interessante, sabe, de tudo isso, que o do Barreto ele teve uma meta muito clara: colocar o turismo na pauta econômica da cidade. Eu fiz uma analogia aqui na hora, eu lembrei muito de quando o John Kennedy decidiu ir para a Lua, levar astronautas para a Lua, né? Ele colocou uma meta muito clara: vamos desbravar a Lua e trazer os astronautas de volta. Isso desmembrou, gente, num monte de coisas, inclusive a criação da NASA, né? Veja só como a importância do líder ter clareza do que ele propõe, né? Será que em nossas cidades, né, na nossa gestão, inclusive, a gente está conseguindo transmitir, né, essa clareza para a população? Será que eu, como gestor, eu tenho clareza de transmitir quais são as minhas metas, inclusive para o próprio prefeito, né? Talvez o prefeito ainda não foi nem, né, nem ele nem sabe do que eu quero. Então é muito bacana isso. E cada cidade, ela tem um grau de maturidade diferente. Olha só, tivemos uma aula aqui quando Brotas não era nada e tornou essa potência que é. Vimos todas as etapas. E tem algo em comum que eu vejo, né, em várias as cidades, conforme o seu grau de maturidade. Então, tem cidades, tem pessoas aqui, gestores que estão aqui conosco, que vão se identificar da seguinte forma: olha, minha cidade ela já tem um atrativo, dois atrativos ou três atrativos. As pessoas vêm até minha cidade, mas nós temos algo ainda a desenvolver. Bacana, legal, fica com a gente nas próximas formações que a gente vai entender da importância dessa virada de chave mercadológica, tá? Que é responsabilidade do turismo. A gente transformar esses ativos da sua cidade em experiências autênticas, tá? E o público ideal que a gente quer receber. Já algumas cidades vão falar assim: poxa, Luiz Fernando, na minha cidade aqui, ó, a gente ainda não tem, a gente tem só potencial, a gente ainda não conseguiu desenvolver uma oferta turística, um produto turístico ainda. Bacana, fica com a gente também que a nossa formação também vai te ajudar nesse sentido. Primeiro, a descobrir quais são ali os grandes graus, né, de diferenciação dos seus atrativos, né? E de que forma que você consegue fazer com esses ativos da sua cidade sejam transformados numa oferta, porque não podemos esquecer, gente, de uma coisa em comum com Brotas, com Gramado, com qualquer outra cidade, é ter uma oferta turística clara, tá? Então nós vamos te ajudar a descobrir qual é a oferta da sua cidade e transformar também esses ativos. A gente vai conseguir mapear o comportamento dos turistas também. A gente não pode esquecer, né, que quando a gente fala de demanda turística, nós precisamos entender necessidades, desejos e o comportamento desses visitantes. E aí sim a gente criar algo para esses turistas. Então nós vamos ver toda essa jornada. E por último, a gente vai definir junto uma linha de comunicação turística, uma estratégia de posicionamento para esses atrativos, para esses ativos da sua cidade.
E aí que vem o bacana, porque dentro dessa jornada toda é onde a gente vai linkar, por exemplo, com várias coisas que o do Barreto e a Lu trouxe aqui. Inclusive, se eles toparem, né? Já o do Barreto mesmo falou: um dia eu conto essa história. Então, dentro dessa formação, de repente, Lu, a gente pode trazer vocês para pontuar ali com a gente também, para ficar uma coisa bem costurada, sabe? Para os associados e os participantes aqui da Academia de Turismo da Amitesp. Então, a gente vai poder ter uma trilha bem legal, voltada a conformação de oferta turística, pensando, né, nessas mudanças de consumo, pensando em como a gente formata. O que é o turismo fora da caixa, gente? Então, o turismo fora da caixa, inclusive, com muita alegria que eu comunico que o livro foi finalizado e no mês que vem nós vamos fazer o lançamento do livro do Turismo Fora da Caixa, que eu chamo ali de um acelerador, vamos chamar assim, de um acelerador da oferta turística responsável do turismo. Então, é um passo a passo que foi criado ali em etapas para a gente poder estruturar, ajudar vocês a estruturarem a oferta turística da cidade. E aí, com certeza, como que vai funcionar? Daí, Ale, você pode falar para o pessoal, vai precisar fazer inscrição depois dessa jornada, ou quem já se inscreveu agora vai recebendo ali os informes? Vai ser no mesmo formato que foi agora. Vai ser tudo pelo Zoom, ou diretamente pelo YouTube. A gente ainda está adaptando o programa. Esse primeiro foi pelo Zoom. O seu primeiro também será pelo Zoom, mas talvez em formato de webinário. Ah, legal, legal. E sempre a gente vai subir para o YouTube. Então, quem não puder acompanhar, pode depois assistir no YouTube. Lembrando que o nosso horário dos seus cursos é sempre no período da tarde, às duas Perfeito, horas da tarde. Mas a perfeito. gente vai compartilhar os links, da plataforma que for a escolhida. A gente vai compartilhar na chamada final do Legal. nosso Ô, Ale, Instagram. vou aproveitar aqui, ó, que a Elaine fez um comentário. A fala do Luiz Fernando vai totalmente ao encontro das necessidades do desenvolvimento turístico de Igaratá. Temos atrativos e precisamos estruturar todos em ofertas. Elaine, que bom que você fez esse comentário, cara, porque é o seguinte: eu venho da publicidade, do marketing. Depois que eu me especializei na área do turismo e consegui fazer essa junção. Então, nós precisamos virar essa chave, tá? Principalmente a começar por nós mesmos. Às vezes a gente precisa, opa, que o turismo ele é mercado, é uma ferramenta de transformação, sim, mas vejam só o exemplo que a gente teve agora. Se não fosse os empresários, né, trazidos ali para o jogo, né, conforme o do Barreto falou, desse primeiro desafio deles, foi trazer logo de cara. Eu achei fantástico, gente, a forma com que o do Barreto conduziu tudo isso na década de 1990, no momento que a gente não tinha rede social. E hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente consegue aproximar, né, dessas pessoas. Então, olha só, ele despertou aquele desejo, né, colocou de forma clara para as pessoas quais serão as recompensas dessas pessoas. Os eventos todos foram pensados de forma estratégica, né, colocando o nome na lista, mexendo com a vaidade das pessoas. Olha só, e o do Barreto, que eu achei mais massa ainda, é porque ele foi um prefeito, ele foi o político, e ele colocou aqui: não tem perda de voto quando a gente toma uma atitude e consegue comprovar e trazer resultado. Então, essa colocação da Elaine é muito bacana, porque, Elaine, às vezes falta também a gente colocar em prática ali, dar um pontapé inicial. E aí, toda a experiência nossa, ela traz que essa dificuldade da gente converter atrativo em produto. Pode olhar aí o tanto de panfleto que a maioria de vocês vão ter, que só está falando dos lugares da cidade, né? Não é um convite para o turista vivenciar uma história. Então, isso nós vamos ajudar vocês também, beleza? Então, ficamos. A gente vai divulgar, então a Lê vai colocar ali para vocês, conforme elas falaram.
e eu espero vocês nos nossos próximos encontros da Academia da Mitesp com o turismo fora da caixa, tá? Quem quiser, inclusive, já poder dar uma esquentada, pode nos seguir lá no Instagram. O nosso arroba é LuFernandoNeves. A gente já tem alguns conteúdos ali. Quem quiser já chegar ali mais caliente para nossos primeiros encontros. Mas nós teremos aí toda essa trilha de conhecimento. Espero vocês, então, na próxima semana. Lembrando que o primeiro curso do Luiz Fernando vai ser no dia 1º de julho. Dia 1 de julho começa a nossa capacitação do turismo fora da caixa. Às Perfeito. 14 horas. Então é isso? É o que tínhamos para falar? Tudo fechado, Luiz Fernando? Tudo fechado. Que bom já começar hoje assim, já com uma injeção de energia hoje aí com a Lu e o do Barreto. Lu, Du, querem fazer alguma consideração final? Querem se despedir? Eu quero me despedir, foi um prazer, uma satisfação muito grande participar com vocês. Vocês compõem um grupo seleto, um grupo da elite do turismo de Brotas, as pessoas que participaram também, a Mitura, a Mitesp, os prefeitos, tá? Foi uma satisfação muito grande, junto com a Lu, minha querida secretária de Turismo, e estamos sempre à disposição. O que a gente puder contribuir para o turismo, de uma forma geral, é uma alegria para a gente, tá bom? Fique com Deus, obrigado, um abraço a todos. Alexandra, Valdirene, ao prefeito também, presidente da Mitesp, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco aí da nossa experiência do turismo, né? E estamos aí à disposição para compartilhar, porque compartilhando a gente sempre está aprendendo, tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia para todos. Então, só para encerrar, lembrando que aqui a Evelyn perguntou. Sim, Evelyn, a gravação vai ser compartilhada no nosso no nosso YouTube, youtube.com/amitesp_oficial. Eu vou colocar aqui no chat para vocês todos. Podem colocar as carinhas aí para fazer a última foto? Dá para fazer? Não. Dá. Posso colocar o Du junto aqui no PIN, junto com a Lu. Cadê a Lu? Estou aqui. Fazer uma foto. Achei você. E a gente aqui. Então, podemos tirar uma foto? Sim. Aí o professor Edgar também aqui. Professor, vem. Aqui, Será vamos lá. que cabe? Ah, deu? Foi só pra gente. Aqui. Aí. Levanta um pouco mais, ó. Ah, mas espera aí, deu? Deu? Deu. Aí. Foi. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado da nossa capacitação, do nosso primeiro encontro da capacitação da Academia Amitesp. A gente aguarda vocês no dia 1º de julho, às 2 horas da tarde, para a próxima capacitação. Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, pelo nosso telefone. A gente está sempre à disposição. E novas ideias de cursos, por favor, também nos enviem. Pode ser por qualquer canal. A gente conta com vocês para que a gente continue sendo a força do turismo paulista para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até o dia 1º de julho. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.